Beleza. Bom, boa noite, galera. Estamos aqui de novo no domingão aqui para mais uma aulinha no The Bitcoin Discord. Então vamos para as regrinhas aqui da aula, rapidão. Todo mundo, se puder, por favor, botar o mic mutado ou desligado, né? Para não interferir na aula. Tem as perguntas de texto no canal de dúvidas aqui. E a gente vai abrir espaço para voz também no momento correto, né? Essa aula aqui vai ficar gravada, eu vou divulgar o link no final da aula. Vai ficar no canal do YouTube, que vocês estão vendo aí na Toca do Coelho. A gente já teve uma aula no domingo passado, que foi como debugar o core com o Thiago Salem. Muito, muito bacana. Sugiro que vocês vão dar uma olhada. Foi extremamente fera esse vídeo. Vale muito a pena ver. Bom, então hoje... Deixa eu tirar aqui... Pronto, agora vocês estão vendo aqui a tela do Bruno. E a gente vai falar sobre como contribuir para projetos open source em geral, né? No caso do Bitcoin, mais específico, mas para projetos open source em geral. E eu convidei então o João e o Bruninho para virem aqui para dar uma aula para vocês e também para conversar com a experiência que o Bruno teve de contribuir para o Core, né? Então é isso aí, gente. Fique à vontade aí, Bruno e João. Sejam bem-vindos aí. Beleza. Estão me ouvindo? Sim. Sim. Quer começar, João? Posso começar? Pode começar. Então, beleza. Bom, a convite do Miguel aí, eu vim falar um pouco sobre como contribuir com o Bitcoin Core. Eu sei que é uma dúvida que muitas pessoas têm na cabeça ainda, né? Como funciona o desenvolvimento do Bitcoin Core? Quem são os devs por trás do Bitcoin Core? Como funciona? Com o que contribuir, né? A gente sabe que o Bitcoin em si, ele é um protocolo que não tem tanta mudança, não tem forks, não tem tanta mudança no protocolo em si constantemente, mas o Bitcoin Core ele é uma implementação do protocolo Bitcoin. Então, nessa implementação, todos os antes de começar, Tá ver cortando uma para vocês coisa. também? Tá cortando? Tá cortando um pouquinho, Bruno. Deixa eu diminuir um pouquinho aqui talvez a qualidade aqui. Vamos ver. Tenta de novo, Bruno. Alô? Som, alô? Tá cortando? Tava cortando um pouco, mas agora voltou. Beleza. Antes da gente começar a falar do Bitcoin Core em si e como contribuir, quantos aqui são desenvolvedores? Quantos que estão ouvindo a gente aqui, está participando aqui da aula, são desenvolvedores mesmo? Escreve no chat aí, Waka Waka. Só para ter uma noção. Bota aquele React lá, Miguel. Um, Tem uma dois. galera aí também. Ah, Nossa, eu tá. acho que deve ter uns. Waka Waka. O quê? De 30 pessoas aqui, deve ter mais de 10. É melhor fazer assim, ó. Hello World. Já mandei ali, Miguel. Só bota uma reaçãozinha e pronto. Aí, ó, pronto, ali o João mandou, pronto. Beleza, 11, 12, Show. 13. Bastante gente. É uma galera. Bastante gente é desenvolvedor. Isso é bom porque já tem uma noção do ciclo de desenvolvimento de um software, né? Quando a gente fala contribuir com o Bitcoin Core, o que vem na cabeça é, mano, aquele cara barbudão, tipo Peter Wrigley, que fica fazendo coisas mirabolantes, assim, né? Tipo o cara que desenvolveu o Taproot, por exemplo. Mas não é bem assim, tá? Na verdade, a gente vai ver aqui quais são os focos, né? Quais são os pontos de contribuição que o Bitcoin Core mais precisa. Eu acho que tem alguém com o microfone aberto digitando numa máquina de escrever. É o Miguel. Deve ser o Miguel. Não Fui eu, sei não se o João botei quer, muito. não sei se o João quer falar alguma coisa antes de prosseguir. Não, por enquanto não. Então, beleza. Primeiro, eu tenho alguns pull requests já mergeados, tá? Por isso que não foi só aquele. Eu sei que muitos me conheceram por causa do Taproot lá, mas não,
Aquele lá foi só um de alguns que eu já tive mergeado, né? Do Taproot foi esse aqui. Mas eu já tive alguns outros também, e só que as minhas maiores contribuições não são por request. A gente já vai chegar bem em como a gente pode contribuir, né? Aqui são mudanças que eu fiz no código mesmo. Então, correções, adicionei um teste funcional para uma funcionalidade nova, escrevi do zero. Isso são algumas contribuições que eu fiz diretamente no código. Mas tem outras contribuições que eu fiz e que eu faço diariamente que também tem valor tanto quanto você criar algo novo no código, tá? Bom, mas como que eu comecei no Bitcoin Core? Esse ano, 2021, eu participei de um grupo de estudos da Team Code. Acho que eu tenho o link aqui. E aí a gente teve contato com alguns devs do Bitcoin Core. Eu tive contato, por exemplo, com o... Cadê? O Ebasto, né? Pra mim a voz dele Eu caiu. acho que ele caiu também. Caiu, Bruno? Caiu. Voltou agora. Voltei? Voltou. Alguma coisa na tua conexão. Tá baixando alguma coisa? Ou será que é o streaming do vídeo mesmo? Pode ser o streaming do vídeo, talvez. É estranho, não. Agora voltou, agora tá verdinho. Tá voltando a imagem agora. Pode ser que seja um pico, sei lá. Acho que sim. Tá voltando, tá boa agora. Tá, vamos lá. Onde que eu parei, pessoal? Até onde vocês ouviram? Você tava falando que você Da conheceu o Chain Ebastos Code. lá na Chain Labs lá. No Chain Code, né? Beleza. Então, eu participei no começo do ano desse grupo de estudos sobre o Bitcoin Protocol Development, né? Eles têm dois, na verdade, né? Sobre a Lightning Network e sobre o protocolo do Bitcoin em si. E aí eu tive contato com alguns devs do Bitcoin Core, onde eu pude aprender mais com eles, o que eles atuam, né, no Bitcoin Core, como eles conseguiram chegar até lá, porque vocês sabem que quem contribui com o Bitcoin Core não ganha nada, né? Eu tive esse pull request mergeado, não ganhei dinheiro nenhum. Mas existem pessoas que são financiadas por empresas ou pela comunidade, vamos assim dizer, para trabalhar com o Bitcoin Core full time. Então recebem lá um grant, que a gente fala, né, sei lá, $120 mil para trabalhar um ano corrido full time com o Bitcoin. O John, eu sei que trabalha assim, o Ebasto, vários outros trabalham, a Glória, vários outros trabalham full time com o Bitcoin. Aí tive contato com eles, foi um seminário, na verdade. Aqui tem os tópicos que a gente abordou. E foi aí, a partir desse conhecimento que eu adquiri, que eu consegui começar a contribuir, né? Uma coisa importante, contribuir com o Bitcoin Core, não necessariamente, como eu já falei, é você mexer no código em si, é ter um pull request aprovado. Se vocês pararem para analisar essa tela que eu estou mostrando para vocês, deixa eu ver a internet, tá boa. Se vocês pararem para analisar essa tela que eu estou mostrando para vocês, percebam que existem hoje 404 pull requests abertos, tá? Ou seja, uma dica que eu ganhei, uma dica que eu recebi quando eu comecei a contribuir é o seguinte: não tenha uma ansiedade para abrir um pull request. Não fica ansioso para abrir um pull request. Nossa, eu quero ter um pull request mergeado no Bitcoin Core. Eu preciso abrir qualquer coisa. Não tenha essa ansiedade. Por quê? A gente já tem hoje 404. Durante a semana, estava em torno de 380, né? Porque alguns são mergeados ou fechados conforme passam os dias. 404. Isso significa que existem 404 pull requests aguardando revisão. Então não adianta você querer ficar abrindo vários pull requests, porque falta profissional, falta pessoas para testar. Então, uma das coisas de maior valor que uma pessoa que está iniciando no Bitcoin Core pode fazer é ajudar a revisar os pull requests, é ajudar a revisar aquilo que já está aberto, testar, analisar o conceito, a gente vai ver depois já mais sobre isso, mas analisar o conceito, analisar o código, rodar o código,
são essas coisas que a gente demanda hoje em dia, né? Então, primeiro ponto, não fica ansioso para abrir um pull request, porque às vezes você quer ajudar, mas pode acabar atrapalhando, porque você abre um pull request, eu vou perder meu tempo analisando aquele pull request seu, que pode ser algo que não faça sentido. Então, primeiro ponto, quer começar a contribuir? Ajuda revisando. Já vou entrar em como revisar e etc. Mas enfim, tem esse site muito bom do Jonatech, ele é um Bitcoin Core, trabalha full time com Bitcoin, que ele tem alguns artigos muito legal e que eu sempre recomendo para quem está começando a contribuir com o Bitcoin Core ou quer começar a contribuir com o Bitcoin Core. Primeiro, uma coisa importante, como compilar o Bitcoin Core e rodar os testes, isso é muito importante. Eu não vou abordar isso, porque semana passada já foi abordado pelo Thiago, então vocês já viram rodando, debugando, etc. Isso é muito importante vocês entenderem o funcionamento do Bitcoin Core na parte de build também. Né? É claro, né, para você testar um pull request, você vai precisar compilar e etc. Se for um teste, vai ter que rodar os testes. Eu já vou entrar em detalhes sobre isso. Eu vou deixar o link. É isso, Bruno. Coloca os links depois aqui no Dúvidas, que eu vou colocar tudo na descrição do vídeo também, pra quem tá vendo o vídeo depois já ter tudo lá mais fácil. Uhum. Beleza. Beleza. E esse site foi muito bom, esse artigo. Me recomendaram quando eu estava querendo começar a contribuir. Foi muito bom porque tem esse segundo artigo, né? Como contribuir por requests com Bitcoin Core. E aí teve esse tópico que foi o que me chamou muita atenção, que é esse before you begin, né? Ou seja, antes de você começar. E exatamente aqui que ele fala sobre o processo de contribuição no sentido de você ajudar a revisar e não querer ficar abrindo vários pull requests. Foi aqui que eu entendi que se literalmente tudo que eu fizesse no Bitcoin Core, né, exatamente até a frase do Steve Lee, que é do Square Crypto, tudo que eu fizesse no Bitcoin Core fosse revisar pull requests importantes, isso já seria uma das coisas mais valiosas que eu já fiz para o Bitcoin. Então, ele até dá a dica aqui, ó. Don't be in a hurry to add to the growing pile, né, of open pull requests. Ou seja, não aparece na ilha, né, porque já tem 404 lá. Isso pode atrapalhar. E aí ele fala que uma boa regra para começar a contribuir, né, uma boa regra de contribuição é a cada pull request que você abrir, tenta pelo menos revisar outros de 5 a 15, né, ou ajudar ou dar uma analisada de 5 a 15 issues, né? Eu já vou entrar em mais detalhes sobre isso. Beleza. Até aqui alguém tem alguma dúvida? Achei que até aqui tá tranquilo, né? Sim, só um detalhe, o primeiro link lá, o primeiro artigo é sobre como revisar também. Isso é interessante. Sim, sim. Se alguém tiver dúvidas de terminologia também, por request, A gente já vai. lixo. Já vou chegar nesse ponto também, né? Beleza, Bruno. Então, para começar, o que é recomendado é você testar pull requests. Beleza, testar pull requests. Mas o que seria testar um pull request? Vamos supor que você abriu aqui os pull requests abertos e você encontrou um pull request que você acha que você tem algum conhecimento, sei lá, por exemplo aqui, ó, doc. O que é doc? Documentação. Então, foi adicionado informações da documentação lá no bitcoin.conf, né, relacionado ao bitcoin.conf. Beleza, você abre e você lê a descrição do autor do pull request e o que você pode ver? Primeira coisa que eu faço, eu analiso a descrição. Por que eu analiso a descrição? Porque a descrição é um conceito. E sabendo o conceito, não preciso nem olhar o código. Se eu não sou a favor daquele conceito, eu posso parar 300 gigas. Cortou? Volta um pouquinho, Bruno. Cortou, mas voltou. Você tava falando que você tava lendo a Beleza. descrição, se você não concordou com o conceito da descrição, é que você falou, aí começou a Isso. O que eu faço quando eu vou analisar um pull request é olhar a descrição, né? Olhar o que aquele pull request está propondo. Por quê? Se eu não for a favor daquele conceito,
eu não preciso nem olhar o código, entende? Então, por exemplo, o cara abriu um pull request lá para aumentar o tamanho do bloco para 300 gigas. Cara, eu sou contra isso, sou contra esse conceito. Eu já escrevo lá que eu sou contra o conceito, eu não preciso nem olhar o código, eu não vou nem perder tempo revisando aquele código, beleza? E quando vocês vão analisar um pull request, vocês vão ver algumas terminologias, né? A mais comum que vocês vão encontrar é esse concept ec. O que significa isso? Que ele foi a favor do conceito, tá? Então ele olhou aqui a descrição, ele viu aqui do que se trata esse pull request, e no caso ele foi a favor do conceito. Se você for contra o conceito, você coloca concept neck, né? N-A-C-K, que é você estar indicando por que você é contra. Beleza. E aí depois, vocês podem ver que o Ebasto ele começou a ver o código e sugeriu algumas mudanças. Isso eu vou falar um pouco mais para frente. Outra pessoa também falou que é a favor do conceito, mas vocês podem ver que o Peter Reilly ele não foi tão a favor do conceito. Então, antes de ele olhar o código, ele já analisou o conceito e falou que ele não é tão a favor. Por quê? Por exemplo, qual que é o conceito aqui desse pull request que a gente está vendo? Ele adicionou uma informação a mais na documentação referente ao bitcoin.conf. O pessoal aqui que roda full node provavelmente conhece o que é o bitcoin.conf, lá, né? O arquivo de configuração, a gente coloca a configuração do nosso node, etc. Qual que é a proposta desse cara? Ele falou, olha, vamos colocar na documentação o seguinte, ó, o arquivo de configuração não deve ser modificado enquanto o Bitcoin está rodando. Beleza? Então, enquanto o seu Node lá está rodando, o seu arquivo de configuração não deve ser modificado. Tá. Poxa, mas aí o Ebasto olhou e falou, por que só o Bitcoin D? Né? Tem que colocar também o Bitcoin, o QT, né? Aqui a parte é o GUI, né? Interface gráfica. Beleza, ele sugeriu uma mudança. Mas se eu olhar para esse conceito, pessoalmente, eu sou contra essa alteração. Por quê? Ele está falando aqui, ó, o arquivo de configuração não deve ser modificado enquanto o Bitcoin D está rodando. Não faz sentido para mim, Bruno. Eu, como um cara que tem o full node e tal, que conheço um pouco do código, isso não faz tanto sentido. Por que não faz sentido? Porque você pode modificar seu arquivo de configuração informar aqui no arquivo de configuração, aqui na documentação, que essas alterações não vão ter efeito, né? Então, você pode mexer no seu arquivo de configuração, mas enquanto você não reiniciar seu nó, por exemplo, não vai surtir efeito. Para mim, seria a melhor abordagem aqui. E assim, isso já é um processo de revisão. Então, eu posso escrever aqui, ó, isso não faz sentido para mim, eu acho que tem que ser assim assado. Que foi exatamente o que o Peter Reilly fez, ó. I'm not sure that's the advice we should give, né? Então, ele não tem a certeza que deveria dar essa instrução. Por quê? Porque não tem problema em modificar o arquivo de configuração enquanto o Bitcoin Core está rodando. A única coisa aqui, o adendo aqui dele falou é que essas mudanças não vão surtir efeito até que você reinicie o seu nó, que foi também o que eu falei. Então, isso aqui já é um processo de revisão. E isso aqui já é uma contribuição valiosa. Porque, por exemplo, o Peter Reilly colocou isso. Se eu vou lá e coloco isso, se outra pessoa vai lá e coloca isso, a gente já sabe que esse pull request pode ser fechado, talvez. Ou que tem mudanças pendentes. Beleza. Concept Ec. Acho que tem alguém aqui que... Ela acabou de colocar, hein? Beleza. E agora é uma coisa importante. Chegou numa abordagem legal. Concept Ec, tá? Você é a favor do conceito. Mas quem que é você, Paulo? Paulo Gamer OFC. Quem é você no Bitcoin Core? Você é uma pessoa conhecida? Não. Você não é uma pessoa... Provavelmente você não é uma pessoa conhecida, assim como eu também sou literalmente um Zé Bosta, né? Não sou um Peter Reilly da vida. Eu sou um mero contribuidor. Então a gente já vai entrar num outro ponto, que é a questão de você ser verboso. Foi uma coisa que me ensinaram quando eu comecei a testar os pull requests, que foi muito valioso, que é o seguinte, Bruno, quem é você? Poxa, eu sou, cara, um desconhecido. Peter Reilly me conhece?
O autor desse pull request me conhece? A comunidade me conhece? Os contribuidores do Bitcoin Core me conhecem? Não. Então, não adianta eu colocar que eu testei aquele pull request. Olha, eu testei e deu certo. Tá, mas quem é você? A gente vê que muitas pessoas colocam só isso. Tested Ek, por exemplo. Só que são pessoas que são conhecidas na comunidade. Então a gente já sabe que se o Peter Reed colocou que ele testou, é porque ele testou mesmo, é porque ele reviu o código, é porque ele baixou. Mas se você é uma pessoa desconhecida, a dica que eu dou para você começar a ter valor, né, nas contribuições, é você ser mais verboso, né? Isso aqui é legal, viu? Dá uma moral para mim aí, valeu. É você ser mais verboso. Como assim? Olha, eu testei, eu rodei nesse sistema operacional, eu rodei, sei lá, é um teste, eu rodei esse teste 5 vezes, nessas 5 vezes passou e coloca um print. Ali as pessoas vão conseguir ver que você realmente testou de fato, entende? Então, quando eu fiz minha primeira revisão, eu coloquei lá, tested ek, e só. Aí o John me chamou no privado e falou: olha, cara, você ainda é novo, você não contribui há muito tempo, o ideal é você colocar um print. Qual o sistema operacional que você rodou, como você testou, para que as pessoas conheçam você e vejam que de fato você testou. Então a dica que eu dou é para ser mais verboso quando você for testar, quando você é um novo contribuidor. Aqui, como é só o conceito, não tem problema, mas se você tivesse colocado Tested Ek, por exemplo, aí seria legal você mostrar como você testou. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Aproveitando, Bruno, eu só coloquei ali um link ali no. Vou botar aqui de novo, aqui, ó. Se puder clicar ali, eu vou botar agora aqui embaixo, aqui, todo mundo aqui. Que é o que significa o ACK e né, o ACK lá, e o Untested ACK lá. Beleza. Tem um postzinho que eu vou colocar na descrição do vídeo também que explica tudo, quais são, o que a galera coloca ali de siglas ali, pra vocês entenderem depois, né? Pra não ficar perdido. Beleza. Bom, eu abri outro pull request agora. Eu Mas, ô achei Bruno, volta um pouquinho naquele outro pull request. Não seria legal mostrar o código pra eles? É só uma linha aquele lá. Deixa eu Então, é justamente, porque é uma linha mais fácil. aqui. Aí, né? Files change. Você vai na minha no File Changes, aí você mostra lá. A que tá verde. Ou você pode baixar essa branch no local na sua máquina. Uhum. Para quem manja um pouco mais de Git. Poderia até fazer uma aulinha de Git outro dia. Mas aqui você já consegue ver, ó, o cara modificou uma linha só, né? Até pra você ver aqui, ó. É. Ele colocou o arquivo de configuração, deve ser modificado enquanto o Bitcoin D está rodando. Por Pois exemplo, é, e o cara ainda não mudou, digamos assim, pra sugestão do Peter William ainda, né? Então ainda tá. não, não, nem do Peter Reed nem do Ebasto, né? Que o É. Ebasto falou assim, coloca o Bitcoin QT também, né? O QT. Mas ele não colocou ainda, ele não Então o fez nenhuma processo foi assim, modificação. ele fez, isso aí tá atrelado a algum issue? Não, né? Não, ele realmente fez Acho que, porque ele. acho que Não, sim, acho que tá, sim, tá aqui, ó. atrelado ali. Então, ele tinha um issue e tal, tinha uma discussão sobre isso, ele sugeriu uma modificação, aí as pessoas falam, não, cara, eu acho que é assim, assado e tal, e agora estão discutindo, ele provavelmente vai fazer outros commits em cima para corrigir, né? Exato, Para fazer as alterações que é preciso. E aí, no final das contas, eles vão aceitar ou não aceitar, né? De acordo com o que exato. foi Perceba discutido. que, perceba que depois ele falou assim, ó, ele não comentou, né? Então eu suponho que talvez seja melhor fazer dessa forma, ó. Alterações no arquivo de configuração, enquanto o Bitcoin D ou o QT estiver rodando, apenas terá efeito depois que você resetar o seu nó, o seu node ou a interface gráfica que seja. Então isso aqui faz mais sentido. Então entenda que ele trouxe um conceito legal, mas as pessoas estão avaliando e sugerindo, olha, essa frase talvez não seja a sua abordagem é legal, mas o jeito que foi feito talvez não for o ideal. É melhor citar assim ou assado. Então, os próprios devs, os contribuidores, os revisores, eles vão te dando um norte, tá? Ninguém vai. Uma coisa importante é também não precisa ter medo. Ninguém vai chegar te humilhando, falando, não, isso aí não faz sentido, tchau, fechado. Não. Eles querem pessoas novas lá também a contribuir. Então, eles vão sempre te dar o caminho das pedras, né? Mas, por exemplo, aqui, a gente pode fazer um comentário. Interessante também observar que isso foi um comentário, é basicamente uma documentação, né? Não tem nada tipo Exato. assim,
não tem código rodando, é só uma instrução ali dentro, assim, pra ficar mais Por fácil pra pessoa exemplo, se achar. ó, eu olhei essa frase aqui, ó, achei legal, ó. Change to the configuration file while Bitcoin D or Bitcoin KT is running only takes effect after reset. Reset, aí eu fico pensando, tá, reset. Aí eu sumi. Porque para mim, reset não tem o mesmo. Redefinir. Para mim, não, para mim aqui seria melhor, por exemplo, Restart. restart. Pra mim também faz mais sentido. Também acho. Restart. Então, posso. Start. Instead of. Reset. E bota o restart entre aspas, entre apóstrofo, que ele fica com uma corzinha diferente, daí ele vai. É, só que você botou um espaço, eu acho. Explica o que é esse Nietzsche aí pra galera. Nietzsche é tipo assim, uma dicasinha que é só pra perfumaria, tá? Nietzsche e perfumaria, sabe? Não sei se vocês estão. Não sei se é coisa de paulista falar perfumaria, mas é. Que Bom, eu posso até tirar esse init, mas, por exemplo, o cara fez um código enorme e fez um comentário no código lá, e você acha que é melhor trocar uma palavra nesse comentário. Tá, não vai mudar muito no código em si, né? Então é só uma perfumaria, sabe? Ah, muda o jeito que você escreveu, só. Ah, põe a frase desse jeito, é só uma questão de. É só um detalhezinho. Aí eu posso colocar aqui, ó. É not important, como é que era? O Nietzsche mesmo? Como é que era o significado da sigla? Como é que era? É, é nitpick, é algo não tão importante, né? É nitpick. Uhum. Ei, vamos ver. Está meio ruim, parece, mas beleza. Isso aqui que eu fiz, pessoal, já é uma revisão, já é uma contribuição. Tá? E já tem valor. Então, eu volto naquele ponto que eu falei lá no começo. Não fiquem ansiosos para abrir pull requests. Isso aqui que a gente fez agora, aqui juntos, aqui, já tem um grande valor. É claro que esse aqui é um pull request extremamente simples. Mas esse tipo de teste, né, de revisão, tem um valor imenso. Beleza. Outro ponto importante, os prefixos, tá? Isso vai ajudar muito na hora de vocês escolherem um pull request para trabalhar em cima. Como assim o prefixo? E por que tem esse prefixo? Isso é outra coisa importante. O Bitcoin Core, ele tem um guia de contribuição, tá? Para não virar uma zona, você tem que seguir algumas regras. Então aqui, ó, vou abrir para vocês o guia de contribuição. Com certeza, ó, novos contribuidores são sempre bem-vindos e a gente precisa de vocês, né? Necessário, essa palavra em português. Cadê onde ele... Fixos. Algumas áreas que a gente tem que trabalhar em cima, né? Que você coloca esse prefixo para identificar sobre o que você está mudando, né? Então, doc, por exemplo, documentação, build, né? Build do core em si. Uma coisa importante, Bruno, tem um desenvolvedor do core que literalmente trabalha full time no Bitcoin Core só trabalhando em cima do build? Tem. Tem gente que só trabalha melhorando o build do Bitcoin Core. Teve até hoje, essa semana, o pessoal, os gêmeos lá daquela exchange, os caras do Facebook lá, da Gemini, né? É Gemini? Gemini, sei lá o nome daquela exchange. Eles fizeram uma doação pro Ebasto. Tá vendo? O Ebasto é um dos colaboradores que mais mexe no build. Fizeram uma doação para ele conseguir comprar um Mac Mini M1, para ele conseguir criar um sistema de build pro M1. Então, sim, tem pessoas que trabalham só no build. Em tudo. Um pouquinho depois. Acho que tá caindo de novo, Bruno. Tá caindo? Tá me ouvindo, Tá, calma. pessoal? Agora acho que tá voltando aos pouquinhos. Tá, acho que Onde vocês voltou. me ouviram? Voltou, pode falar de novo. Uh, deixa eu só
voltando, então. Ninguém é bom em tudo, tá? Então tem gente que foca o trabalho na parte de wallet, tem gente que fica só na parte de build, tem gente que é em peer-to-peer, tem gente que trabalha só com melhorias e coisas relacionadas a mempool, por exemplo. Eu, por exemplo, eu gosto muito e estou focado mais em mexer nos testes funcionais. Complexo. Então não tem como você ser bom em. Ah, não, eu sei tudo do Bitcoin Core, de cabo a rabo. Não tem isso, pessoal. Geralmente os devs eles acabam focando em algumas áreas específicas. Refactor, então, é sempre relacionado à refatoração, porque o código do Bitcoin Core ele não é dos mais bonitos, tá? Então é um código difícil de ler, é um C++ que vamos dizer assim, tem muita coisa para ser refatorada. Então vocês vão ver muitos pull requests sobre refatoração. Então, por exemplo, aqui é o Marco Falck, também é um dev super conhecido, onde ele sugeriu apenas uma refatoração. Então vocês conseguem analisar exatamente o que foi modificado. Refatoração tem de monte também, como eu já expliquei, o código o Bitcoin tem 10 anos, né? Então algumas coisas aqui são muito mal escritas, ainda tem muita coisa legada, então refatoração tem bastante. RPC, então provavelmente se você roda um nó na sua casa aí, ou em algum lugar, você já mexeu com RPC, então existe essa tag, né, para o RPC em si, quando você faz uma modificação no RPC, e teste, né, que é a parte que eu mais gosto aqui, por exemplo. Então, o Daystack também é um cara que mexe muito com os testes funcionais. Percebam que, se você olhar nessa página, não tem nenhum pull request meu aberto. Né, só quando eu acho um bug, alguma coisa muito, muito cabreira. Mas, por exemplo, esse pull request aqui, eu ajudei a revisar. Então, o Daystack aqui, ele basicamente removeu essa constante de alguns testes funcionais. Né? Ele fez uma troca. E aí eu olhei o código, né? Eu, despretensioso, falei, não, vou olhar o código. Beleza. Estou aqui olhando. Ah, legal. Ele trocou o max block base size por max block weight, né? Faz mais sentido. Beleza. Trocou. Pá. E eu estava aqui olhando. Parei aqui e falei, puxa, tem uma coisa estranha aqui, né? O que tem de estranho aqui? Qualquer valor mais 1 vezes 4 vai simplesmente fazer o que aqui? Isso aqui é uma coisa de matemática básica, talvez, né? Aqui está fazendo mais 1 vezes 4. Eu pensei, poxa, esse 1 aqui parece que não faz sentido, né? Porque 4 vezes 1 é 4. Para que você vai fazer mais 1 vezes 4? E aí eu comentei, ó, será que esse 1 vezes 4 faz sentido? Se o que você quer é acrescentar 1 no max block weight, talvez tenha que usar parênteses, por exemplo. E assim vai. E aí gera uma discussão. E o que é legal nisso, pessoal? O legal é que testar e revisar por requests também é uma das formas de você aprender sobre o Bitcoin. Então, por exemplo, eu falei aqui, ó, será que esse 1 vezes 4 faz sentido? Porque se você quer adicionar 1 no max block weight, eu acho que você tem que usar o parênteses, né, que é o que faz sentido. E aí ele me deu uma explicação, né, do que é esse mais 4, ele me deu uma explicação aqui sobre o script PubKey também, entre várias outras coisas. Então, eu aprendi, entendeu? Eu achei essa coisinha aqui, que é uma coisinha, vamos dizer assim, simples, mas a partir do momento que eu dei minha... Eu Bitcoin, se você quer aprender mais sobre... Porque Bruno, tá travando de você... novo, Bruno. Pera aí, só um pouquinho. Começou a travar de novo. Deixa eu voltar da internet. Só pra... Enquanto destrava aí, o Thiago tava comentando que é Extreme Go Horse mesmo, né? O único jeito de se desenvolver, né? Porque o Satoshi começou como Extreme Go Horse mesmo, né? Gambiarra em cima de gambiarra, soltou o projeto, né? O MVP, e depois a galera, as tags que o Bruno tava comentando de refactor é muito grande, né? É por causa disso, né? A gente tá corrigindo as... Ainda tem muito resquício de gambiarras no core ainda, tá?
embora se você for comparar as primeiras versões do Bitcoin com a versão atual, é claro, tem uma mudança brutal, mas ainda tem muito resquício de gambiarra. Ainda tem muito, né? É até uma crítica do Core ainda, que tem muita coisa legada, mal escrito, coisas que ainda precisa de muita refatoração. Nova, legal, vamos refatorar. Depois que a gente refatora um código, a gente tem que testar de novo. E aí, falta revisor, falta gente para testar. Então, a gente acaba caindo nesse dilema, né? Então, isso é primordial para você, quando você abre um pull request, você identificar sobre o que você está mudando. Então, build, teste, doc, fuzz, que é um outro tipo de teste. O que mais? Wallet, também, muito importante. Enfim, são esses algumas tags que a gente tem aqui no Bitcoin Core. Qual o próximo ponto que eu ia ver aqui? Beleza. Isso aqui é importante também. Pessoal, para contribuir com o Bitcoin Core, entender de Git é legal, tá? Você ter um conceito um pouco mais refinado do Git é importante. Eu sempre trabalhei na indústria, né? Eu trabalhei muito em projetos sozinho. Então eu nunca me importei muito com mensagem de commit, com fazer squashing de commit. Sabe quando você tem aquele projeto que só você mexe? E aí quando eu comecei a contribuir com o Bitcoin Core, eu tomei uma porrada já, né? Eu vou mostrar para vocês aqui, a, vamos dizer assim, a porrada entre aspas que eu tomei, né? Cadê? Foi aqui. Foi aqui. Esse foi um dos meus primeiros pull requests, né, que foi mergeado. Aí ele falou, ó, concept ec, novamente, é a questão do conceito. Ele analisou o meu conceito e falou, legal, conceito válido, mas deve ter apenas um commit. E agora tem 3, né? Então o que eu tenho que fazer? Squashing dos commits. Eu não sabia nada disso, nem tinha lido aquela documentação. Mas eu tinha que fazer o squashing, né? Não deixar aquele monte de commit tudo bagunçado e sem sentido, né? E aí ele falou, I don't know if you need this, Bruno, mas você consegue resetar a sua branch no último commit da master, e aí você consegue readicionar o seu commit e fazer um force pushing. Aí ele me ensinou aqui como é que faz, beleza? Aí eu falei, beleza, obrigado, isso me ajudou e corrigi essa questão. Então é legal isso. Uma coisa que não sei quem trabalha aqui em empresa, trabalha na indústria, mas contribuir com open source, e aí eu não estou falando especificamente com o Bitcoin Core, mas contribuir com open source no geral, me fez evoluir como desenvolvedor a partir do momento que eu consegui organizar melhor meu código, organizar melhor minhas ideias, meus pull requests, minhas mensagens de commit. Eu trouxe muita coisa do Bitcoin Core para projetos pessoais assim, que eu tenho na empresa que eu trabalho. Por quê? Porque eu sei que são coisas que ajudam. Então, essa questão de colocar tag, esse prefixo aqui no pull request, de fazer o squashing dos commits, etc, né? Toda essa parte aí, só um adicional para quem bota tag nesses pull requests assim, ou então fazer o squash dos commits ajuda muito para quem está revisando também, Sim, porque as ideias elas ficam mais claras ou separadas. Então, eu batendo o olho no nome da pull request, eu sei que essa pull request aí está relacionada a um teste. Ou então quando eu estou lendo lá o seu commit, eu consigo saber exatamente, assim que eu entrar nesse commit, ou pelo menos a descrição que você botou, que você está alterando ali ou adicionando. exato. Aí, de novo, ó, o DStack colocou que o conceito desse pull request era ok, e ele falou, eu sugiro que você seja mais verboso no seu commit, né? Ou, tipo, simplesmente colocar o título do pull request na mensagem de commit. Então, eram coisas que, tipo assim, eu não sabia até eu começar a contribuir, né? E é legal esses conceitos, são coisinhas básicas, mas é interessante, ó. Eu tinha colocado refactor, aí ele removeu a tag de refactor, né? Aí o Practical Swift colocou Another Nice Catch, né? Beleza, pá. Bem-vindo, porque foi uma das primeiras contribuições minha, né? Aí ele falou, legal que você conseguiu ver isso. De novo, bem-vindo. Então você vê que o pessoal é bem receptivo, tá? Aí ele falou, olha, talvez tava muito... Como é que eu posso falar em português? Sei lá. Aí ele colocou que ele testou e deu EC e colocou aqui, patch looks correct.
Aí o pessoal discutindo, aí o Daystack, veja bem, primeiro ele colocou que ele é a favor do conceito, e depois ele testou e aprovou o teste, ó. E outra coisa que eu falei de ser verboso, olha só o que ele colocou. Muitas pessoas colocam só isso aqui, e geralmente são pessoas que já são conhecidas na comunidade. Então, por exemplo, se um Peter Reilly vem aqui e coloca tested egg, eu sei que ele testou de verdade. Mas beleza, e o Daystack? Quem é ele? Como é que eu sei que ele testou de verdade? Aí ele falou, ó, que ele rodou esse teste várias vezes e verificou que em todas as vezes teve sucesso. Enfim. Aqui outro cara também que testou, colocou algumas observações, que ele viu que, na verdade, ele percebeu que tinha alguns bugs de fato nesse teste, né? E que esse pull request poderia já ser a solução. Aí ele colocou um pouco de descrição, beleza. E aí o Peter Reilly também testou e colocou eck, e aí o commit. Percebam que o Peter Reilly não escreveu aqui, eu rodei o teste 10 vezes, novamente. Ele é um cara conhecido, então ele sabe, se ele colocou isso aqui, eu sei que ele de fato testou. E aí ele colocou que ele achava que isso era uma sobra de um debug, né? E aí foi mergeado. Para quem não viu esse pull request, foi uma coisa bem boba, ó. Existiu uma função, e essa função tinha um return logo no começo. Esse return invalidava o resto da função. Então eu falei, poxa, tá errado isso aqui. Tem que tirar esse return. E aí o Peter Reilly falou que ele colocou esse return enquanto ele estava testando, né, brincando com o código. É comum isso aí, pessoal. Mais uma vez, olha só como é importante o code review. Isso aqui aconteceu depois que o código foi revisado e mergeado. Eu poderia ter visto isso se eu tivesse revisado o pull request lá do Peter Reilly. Então, se eu tivesse revisado aquele pull request, eu teria visto e teria falado, ó, Peter, faltou você tirar aquele return. Mas não, ninguém viu. Faltou uma revisão mais refinada. Ninguém viu. O código teve que ser mergeado. Depois de um tempo, eu fui ler esse código e vi que tinha esse erro. Então, perceba a importância do code review de como é importante as pessoas testarem o código, olharem, analisarem o código. Esse aqui, para mim, é um dos uma das coisas mais um dos pull requests que mostra bem a importância do code review, tá? Uhum. Não necessariamente do teste, mas do code review mesmo. Ô Bruno, você consegue abrir a outra que eu vou mandar aí também? Uhum. Também demonstra que o Peter Reilly não é um Deus na Terra, né? O Exatamente. cara é humano, ele erra mesmo, né? Tipo, sem querer ele, né? Exatamente. O cara é um gênio, é um É um gênio. gênio mesmo. O cara é meu ídolo. Mas ele erra também. Uhum. Ele não é um deus, ele é um gênio, ele não é um deus. Então ele erra. E eu não sou nem 10% do Peter Reilly, mas o Peter Reilly também precisa de mim, precisa de vocês que estão aqui. Porque às vezes ele vai fazer uma feature enorme e ele precisa de gente revisando. Então você pode ser o maior gênio do mundo. Você vai deixar passar alguma coisinha. Não é à toa que quem trabalha na indústria sabe que existem, que a área de qualidade de software, né, os analistas de QA, os QA engineers, é uma área que está crescendo muito, porque é de fato importante isso. Aí, João, abri aqui. Não, então, essa aí foi uma outra PR que você também escreveu. Eu cheguei a contribuir nela. A primeira alteração que você fez nela, eu cheguei até a falar contigo em off, que foi nesse arquivo. Pra você adicionar esse teste aos arquivos de teste, tá ligado? Não sei se você lembra disso aí. Aqui, ó. Então, mas o comentário de cima que você adicionou nesse arquivo aí, eu já tinha falado contigo em off, tá ligado? Ah, sim, sim. Que, É, por exemplo, no caso desse, quando você adiciona um teste no Bitcoin Core, você tem que adicionar ele nesse arquivo feature no Base test Scripts lá, runner. no Base Scripts. E aí o que acontece é que você fez o teste, ele era funcional, só que ele não estava sendo rodado em todos os testes, né, na filinha lá de testes que eram para ser executados. Essa aí foi uma interação que eu falei com você em off, mas depois eu fui achando mais coisas e eu comentei na própria pull request. Então, por Exato. exemplo, tem coisas que quando a gente escreve, a gente tem que escrever de um certo jeito também. Tem algumas regrinhas que a gente chama de lint. O que aconteceu é que eu rodei esse código aí na minha máquina e o linter falhou aqui, entendeu? Aí eu dei o feedback pro Bruno dizendo que o que era para ser alterado. Exato.
Esse aqui é o retorno do linter, né? Tipo, Uhum. uma linha em branco. E aqui não tinha uma linha em branco, não tem uma new line no fim do arquivo, né? Que tem que ter, até porque para passar no CI, né? Aí eu agradeci e corrigi, beleza. O João falou concept egg. Aí depois ele foi dando mais, revisando outras coisas também, né? Tipo, não tem que colocar o encode. E na verdade, por exemplo, aqui não precisava. Então, isso é uma coisa que eu não tinha conhecimento também do Python, mas para mim fazia sentido. Só que depois que eu fui estudar mais a fundo isso, porque isso é muito interessante também. Como o Bruno falou, conforme você vai revisando e indo fundo assim naquele conceito ali que você está revisando, você vai aprendendo muito mais sobre, não só em nível de código, mas também, por exemplo, o Bruno conseguiu levar as coisas que ele aprendeu no Git pro trabalho também. Então, isso é muito interessante. Exato. Aí o João deu um tested egg, E, beleza. de novo, como o Bruno falou, eu também não sou, tipo assim, conhecido na comunidade do Bitcoin Core para testar e tal. Então, quando eu testei esse código, eu mandei aí tudo que eu fiz, mandei o print, quando falhou, quando não falhou, eu mandei o print aí, falei qual o sistema que eu usei. Eu tentei ser o mais Já. descritivo possível. Foi até uma coisa que eu falei pra você, né? Colocar o Sim, sim. print, o OS, que ele testou no Ubuntu. Por quê, pessoal? Aqui nem tanto, mas, por exemplo, no, no- na interface gráfica, né, no Bitcoin GUI lá no Qt, às vezes faz diferença uma feature no Windows, um botão, às vezes ele fica diferente no Windows, no Mac, no, no Linux. Então é legal, por exemplo, você colocar lá que você testou no Windows, que você testou no Mac, que você testou no Ubuntu, que você testou, sei lá, em qualquer OS, porque tem diferença, querendo ou não, tem diferença. Uhum. Sistema de build diferente e etc. E aí o Ebasto colocou o concept egg, beleza. Aí vocês vão ver, ó, que o pessoal vai comentando. Então eu tinha repetido várias vezes Essa função aí. a função. Aí ele me deu a dica, ó. Could you make the path and name the variable to avoid repeating the join 3 times? Beleza. Mais uma vez, ó, o Léo também. Não sei se o Léo tá aqui, mas o Léo participou comigo lá da Team Code. Olha, eu fui verboso, ó. Approach egg. Aí ele falou que ele testou no Ubuntu, mas olha que importante. As pessoas não tinham percebido. Mas quando você rodava várias vezes, algumas falhavam. E aí ele conseguiu descobrir o porquê. Aí descobriu que o anchors.dat às vezes tem duas linhas. E aí, quando gerava esse arquivo com duas linhas, meu teste não funcionava. E aí ele deu a solução. Aí eu até agradeci, falei que foi uma revisão incrível. Por quê? Porque ele rodou várias e várias vezes. Se ninguém tivesse rodado várias vezes, talvez ninguém tivesse visto esse bug. Corrigi e pedi para ele testar de novo. Aí ele testou e aprovou. Outra coisa importante também, pessoal, olha só que legal. Aí o John, que é um cara conhecido também, ele aprovou o conceito e pediu e fez uma revisãozinha. Primeiro, a permissão do arquivo. Isso era uma coisa que eu nem sabia. Então, quando você cria um arquivo em Python, teste funcional principalmente, a permissão tem que ser 755 e não 644, né? Para você conseguir, igual no Linux, vai fazer ponto barra e testar, né? Rodar direto. Não necessariamente fazer Python e rodar. Uhum. Então foi outra coisa que ele pediu para corrigir. Beleza, corrigir. Agora veja só, lembra do Nietzsche, que eu falei que geralmente é perfumaria? Ele falou, ó, em termos, nas questões de login e de nome de função, eu prefiro teste do que check that. Como assim, checa se deu certo. Ele prefere testa tal coisa, sabe? Então é perfumaria. Faz diferença pro funcionamento? Isso? Não. É simplesmente uma mudança mais na documentação em si. E aí, por isso que tá com esse init na frente. E aí falou, ó, não antes de você fazer o pull request, isso é uma coisa que eu faço hoje. Roda os linters na sua máquina, né? Tipo com o PyCode Style e o Black para você conseguir ver as sugestões que ele dá. Se eu tivesse rodado esse PyCode Style e esse Black antes de ter feito o pull request, provavelmente já teria corrigido
essas sugestões do João aqui. Então Sim, são foi coisas. justamente o que gritou aqui na minha máquina. Eu falei, isso aqui não passou pra mim. Aí eu falei pra ele trocar lá. Exato. E isso Aí é o uma coisa John. interessante também, porque não vai aparecer mais aí. Uhum, Mas enquanto você não tinha feito alteração, o GitHub ele tem uma ferramenta que ele vai analisando também as pull requests em si. Então ele consegue subir alguns servidores para meio que rodar aquilo lá. É a parte de integração contínua, né, do GitHub que tem configurado aí no Bitcoin Core. E aí nele exato. também estava gritando nesses testes lá que o linter não estava passando. Tipo, é mais Exato. um lugar que você pode verificar. O problema disso é que ele vai rodar só depois que você sobe a alteração, né? Sim. Então é bom rodar isso localmente também. Aí, ó, o Abel, que também é outro camarada aí que eu conheci lá na Team Code, ele também fez uma sugestão. Ó, Bruno, além de você fazer usando o barra reg test, já faz usando o path.join, né, passando direto aqui o diretório e o arquivo. Aí o John falou, good point, legal. Ele falou ainda, olha, dá uma analisada nesse outro teste que também tem uma coisa parecida. Às vezes pegar de lá já seria mais interessante, etc. Eu falei, beleza. Agradeci a revisão e fiz a alteração. Depois que eu fiz a alteração, veja só, ele testou de novo no Linux Mint. Lembrando, o Abel, ele era um cara que ele estudou comigo lá na Team Code, também desconhecido. Legal, ele foi verboso. Olha o que ele escreveu. Testei esse commit no Linux Mint, e aí ele tentou fazer com que o teste breaking, em português, como é que é breaking? I tried Quebrar. breaking. Assim mesmo. Tentei quebrar o teste sem sucesso, ou seja, meu teste estava bem construído, fazendo o seguinte. Aí ele falou, ó, tentei fazer isso, tentei fazer isso, tentei fazer isso, tentei fazer isso, tentei fazer isso. Aí ele falou, ó, executing the new test alone, ou seja, sozinho, né, rodando o arquivo direto, funcionou. E executando todos os testes funcionais pelo test runner também funcionou. Então veja, isso aqui é uma revisão de respeito. Então, isso aqui, cara, você vê que o cara testou de verdade. Você vê os passos que ele fez, como ele tentou quebrar meu teste, como que ele rodou. Ele mostrou que ele rodou sozinho, depois ele rodou com todos os testes. Isso aqui é muito valioso. Então, para quem for começar a revisar, seja verboso, use como exemplo essa revisão aqui. Carlos também, ó, rodei os testes, tá ok no Debian e revisei o código e parece legal. Aí o Marco também, seems fine, deixou 2 comentáriozinhos lá. Beleza, 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 beleza. Outra pessoa, isso aqui foi o Otto. Também testou, rodou 100 vezes e todas passaram. Aí ele colocou aqui que é o Arch Linux. Depois o Ebasto testou. Olha quanta gente testou e quantas sugestões foram dando. Ó. Pá, 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 e só depois meu pull request foi mergeado. Então percebam que não é um processo simples. Aqui teve pelo menos uns 5, 6 revisores. Mas tem muitos pull requests que não tem nenhuma revisão ainda, tá aguardando revisão. Então acho que ficou claro, né? Que para começar o ideal é começar revisando, né? Acho Não, que já falei e você vê demais também sobre que isso. cada pessoa te deu um input diferente e é assim que funciona. Quanto mais gente está olhando para aquele código, mais erros vão ser achados, mais melhores soluções também podem surgir. Exato. O que mais que a gente pode falar aqui agora? Uma coisa interessante para falar, que era até um pouquinho mais básico, Uhum. que é engraçado porque se a gente tá. Por que tem tanta coisa mexendo no código se as regras não mudam nunca, Bruno? Porque se as regras permanecem a mesma, né? Se o código do Satoshi primeiro rodar agora, ele vai funcionar, vai validar tudo certinho, né? Isso que eu acho que é interessante de falar, assim, sabe? Tipo, por que precisa de tanta coisa? Tipo, aí você comentou, né? Tá, legal, tem pull request de documentação, né? Tem pull request de muita refatoração de código e tem bastante de teste, né? Então, Sim. é isso que a galera tá fazendo agora, né? Tipo É assim, uma pergunta boa. Pergunta boa. Então, a parte do teste em si, quando se adiciona ou edita um teste, é importante porque você justamente vai garantir que o código que era para funcionar, a partir do momento que fazem qualquer alteração, ele continue funcionando. Na programação a gente consegue fazer isso, que é escrever um teste automatizado onde você escreveu um código para rodar o seu código e garantir que
ele vai sempre funcionar. Então, por exemplo, se eu faço um teste que me garante que 1 mais 1 é igual a 2, se alguém altera o arquivo dizendo que troca a função de mais para menos, esse teste vai falhar. Se ele for escrito de uma maneira inteligente. Sim, então os testes garantem que qualquer nova adição ou alteração, o código vai se manter funcional, assim, digamos assim, com a mesma Sim. funcionalidade. Sim. E, Essa pergunta... e uma pergunta que eu tenho que fazer, vocês têm alguma porcentagem, tipo assim, tanto por cento por request se é de refatoração, tanto se é de teste, de implementação de teste, tanto de código novo mesmo, de novas implementações e tal, vocês tem algum lugar que a gente pode ver isso? Acho que se você puxar pela API, você consegue fazer um cálculozinho. Não sei se pelo GitHub já mostra, Pelo mas GitHub você como... consegue filtrar pela label Acho que pelos ou labels, pelo. né? Mas não vai dar a porcentagem. Sim, não vai te dar porcentagem, mas vai mostrar o número ali na busca. Talvez pelo número, depois eu faço procurar algum Exato. site que tenha talvez essa divisão por tag já pronta, assim, pra gente Ó, saber a mais ou gente menos. colocou aqui faz meia hora, né? Eu falei que eu acho que restarting é melhor do que reset, e aí o John colocou aí também trocar o takes por take, né? Porque é changes, né? Então é take, não takes. E assim vai. E assim organicamente vai fluindo. Uma coisa legal que o Miguel falou agora, né? Se o protocolo não muda tanto, por que tem tanta mudança assim, né? Primeiro, é importante a gente entender que o Bitcoin é um protocolo. E o Bitcoin Core é a implementação desse protocolo. Então, vamos supor que tem uma regra. A comunicação entre os nós tem que ser assim, assim, assado. Beleza. O Bitcoin Core vai implementar seguindo essa regra. Essa regra não muda, que é o protocolo do Bitcoin. Mas agora, qual que é a melhor maneira de implementar essa regra? É isso que gera essas mudanças. Então, refatoração não é tão a ver com isso, mas, por exemplo, poxa, hoje o código... Deixa eu dar um outro exemplo, vai. Só complementando, tá certo porque por mais que o protocolo ou as regras não mudem, o jeito que você vai fazer para executar isso, Exato, isso sim varia. Isso pode ser exato, melhorado, isso pode ser aprimorado, pode se fazer, por exemplo, na parte do build, uma maneira mais eficiente para compilar mais rápido o código, ou exato, então na parte de conexões, para você conseguir transmitir as informações, por mais que elas tenham um padrão, que essas informações cheguem mais rápido, gastando menos recurso. O Bitcoin Core ela é uma implementação. Lembrei até de uma outra coisa. No protocolo do Bitcoin, existem regras para transações, certo? Uhum. Alguém sabe uma regra aí? O que uma transação tem que ter, por exemplo? Assinatura. Assinatura. O que Pelo mais? menos 100 blocos desde que foi minerada. Tá, do Para Coinbase. para gastar Mas mais simples, coisa mais simples ainda. Gastar Um satoshi por byte? acho que o João tava falando. Não, acho que era isso. Tem que Um pelo menos Jackson. gastar ou não. Mais simples ainda. Eu tenho que gastar o que na transação? Tem que gastar um input, um checksum. Um UTXO. Mas essa é a regra, então. Eu tenho que, meus inputs, né, tem que apontar, vamos dizer assim, para UTXO, certo? Uhum. Isso é uma regra, isso é o protocolo. Mas qual UTXO escolher na hora de fazer uma transação? Não é uma regra. Cabe a mim escolher. Sim. Existem diversos algoritmos diferentes, cada um com uma implementação diferente, cada um com a sua maneira de escolher os UTXO. Então, o Bitcoin Core, por exemplo, tem isso aqui, ó. Se você for em um wallet, um módulo de wallet, Coin Selection, existe aqui uma parte do Bitcoin Core que é exatamente para selecionar os UTXO na hora de você montar uma transação. Então, isso aqui é o que? Implementação. Isso não tem nada sobre isso falando no protocolo Bitcoin. Cada um faz o que achar melhor com relação a isso. Mas aqui no Core existe um algoritmo que é o Branching Bound, entre outros que são utilizados com esse propósito. Mas veja, não é uma regra do protocolo. A regra tem que apontar para o UTXO, mas quais você vai escolher, aí é você que escolhe. O Bitcoin Core, ele usa um algoritmo. A Blue Wallet, na hora de montar a transação, usa outro. Então, percebam que existe uma diferença entre isso, tá? As pessoas acham que o Bitcoin Core é o Bitcoin, né? Nossa,
se atacar um dev do Bitcoin Core, tá atacando o Bitcoin em si. Indiretamente tá, mas tem que separar isso. Se eu quiser fazer a minha própria implementação em, sei lá, Rust, beleza, eu posso fazer. Inclusive, pessoal, é um dos motivos que existe hoje LND e C-Lightning, né? É um dos motivos. Foi no Bitcoinheiros que eu vi a Lisa, né? A Lisa? Lá da, Sim. a Lisa falando exatamente isso. Quando o Ivan perguntou para ela assim, mas por que não colocam toda a energia em uma implementação só? Exatamente por causa disso, porque no Bitcoin a gente percebe que tem uma centralização nessa questão. Existe uma implementação referência. Na Lightning não, na Lightning já tem duas. Isso é legal, por Mais quê? duas, inclusive. Mas duas principais, vamos dizer assim. O Bitcoin também tem várias, mas o Core é o principal. Mas o que é legal disso? Às vezes vão achar vulnerabilidades numa implementação que na outra não tem. Por exemplo, existia uma vulnerabilidade no Bitcoin Core que foi porque foi o Satoshi na época, acho que foi o Satoshi, escolheu o tipo da variável errada, né? Ele estava usando, ao invés do unsigned integer, né? Ele estava usando só integer. Não lembro direito o que era, ou signed integer. Não lembro direito qual que era a regra, mas isso especificamente gerou uma vulnerabilidade na implementação, não no protocolo em si. Talvez se existisse um outro protocolo em paralelo, uma outra implementação em paralelo em Rust, talvez não teria aquela mesma vulnerabilidade. Então, entendam que há essa diferença entre o que é o protocolo não muda, e o que é uma implementação. Então, por exemplo, um BIP, ele é uma proposta de alteração no protocolo. Ah, beleza, o BIP foi aceito. Ah, legal. Então, beleza, foi aceito. Agora cada um que implemente na sua própria implementação. Ah, então beleza, vamos implementar BIP pro Taproot. Beleza, foi aceito. Tá, agora a gente vai desenvolver no Bitcoin Core, vai desenvolver no, sei lá, no Bitcoin Java, no Bitcoin outro lá. E assim por diante. Então, é legal ter consciência disso, que tem essa diferença. Uma dúvida leiga. Se o Bitcoin Core é implementação, existe algum documento oficial, algum guide oficial que tem todo o protocolo, a descrição do protocolo sem linguagem específica, sem linguagem de programação específica? Eu acho que não. Inclusive na Lightning eu acho que tem. Eu acho que a Lightning você consegue fazer uma implementação própria sua, justamente porque a Lightning ela tem meio que não um passo a A passo. Lightning tem os bolts. Os bolos, tipo uma receita de bolo, vamos chamar assim para ficar fácil. Coisa que o Bitcoin não tem, né? Então, Não, a gente poderia considerar o white paper de Satoshi, digamos assim. Tem todas não. as regras. Não tem todas o as white regras, paper, mas ele te dá uma direção, né? Sim. Mas o primeiro código dele seria, tipo, digamos assim, a direção melhor, né? seria até Seria uma coisa só para interessante se fazer. tivesse um documento assim. Sim, verdade. Falta de specs é justamente uma das coisas que dificulta haver mais implementações do Bitcoin hoje em dia, né? Tem até algumas pessoas que acabam utilizando o Bitcoin Core para de consenso, que é a mais delicada, e depois usam Bitcoin ou BTCD para outras coisas, que eventualmente tem alguma feature lá nelas que é útil para alguma aplicação. Não, mas existe o arquivo de consenso do Bitcoin também lá, que estão todas as regras que não, digamos assim, imutáveis, assim. Então, Né? Mas não specs. São specs. Não tem uma coisa igual a Lightning, isso é verdade. Sei lá, você vai agora vamos fazer uma implementação em JavaScript. não, mas eu acho que Você tinha não isso tem, sim, né? gente. Pera aí, deixa eu tentar ver. Eu acho que eu já me esbarrei com isso. Seria muito trabalhoso fazer isso do zero? Um pouco, Mas dá pra fazer. mas dá para fazer. Colocar as regras de. Na verdade, se você pegar o Master em Bitcoin, querendo ou não, ele é um pouco disso. Eu sei que eu não li o Master, não, já li sim, o Master Bitcoin de cabo a rabo, mas por exemplo, o Programming Bitcoin, que é o do Jimmy Song, ele fala, por exemplo, olha, as mensagens na rede tem assim, assim, assado, os primeiros bytes, a versão, tem tudo certinho, né? Como se fosse uma receita de bolo. Mas uma documentação ou um documento oficial, não oficial, mas Tem algumas algo. wikis também que servem como isso. Sim, tem algumas Wix. O problema é que algumas Wix acabam se baseando no core, né? Uhum. Uma
coisa que seria interessante se no próprio organização aí do Bitcoin se colocasse criasse uma, esqueci o nome, uma branch, não, um projeto. Repositório. Um repositório. Sim. Concordo. Ó, tem essa wiki que é bem famosa, né? Bitcoin IT, que tem tudo aí, cara. Mas... O cara perguntou aqui se sou eu que tô fazendo o algoritmo genético para Coin Selection. Sou eu, mas a gente pode fazer num outro domingo sobre isso. Ou algum outro dia, sei lá. Mas sou eu sim. Que mais? Alguém tem mais alguma pergunta? Acho que eu fiquei falando demais. Ô Bruno, você Oi. acha que o networking que você fez no seminário da Nico, ajudou com que você tivesse revisores mais rapidamente? Tipo, se você fosse um first committer lá qualquer, não conhecesse de um ataque, não conhecesse o você acha que demoraria mais para você ter revisores no seu PRs? E não, se eu não conhecesse o João, ele não estaria lá. Se eu não conhecesse. Se eu não tivesse o networking com o John, ele não Eu teria. digo, sei lá, outros PRs lá ficam esperando por algum revisor lá por semanas, meses. Eu acho que não tem tanto relacionado a isso, né? É porque, tipo assim, ó, hoje eu vou, por exemplo, Bruno, domingo, eu vou falar assim, não, hoje eu vou revisar um pull request, tá? Se você, qual que é o seu nome? Eu não tô vendo o nome, perdão. Eu, Lucas. Lucas, se você chegar pra mim e falar, Bruno, você poderia testar pra mim esse pull request que eu acabei de fazer? Cara, eu vou testar o seu, você me pediu, eu vou lá, eu vou dar uma olhada no seu. Agora, se não, eu vou ver algum outro aqui, ó, sei lá, vou ver um de teste, que é o que eu gosto mais, sei lá, ou uma de documentação, por exemplo, e vou testar do meu jeito. Mas o network ele é essencial, cara. Ele é primordial, até diria. Por quê? Outra coisa importante também, né? Falando do... é o Lucas Ferreira. Não tinha ouvido sua voz. Outra coisa importante, por exemplo, ó, meu pull request, que foi sobre... Cadê? Esse aqui, perceba que eu fiz... O que eu fiz aqui, ó? Eu adicionei um teste funcional para esse arquivo aqui, né? O anchors.dat, tá? Não sei se vocês sabem o que é esse arquivo, mas basicamente, quando você está rodando o seu nó, ele salva nesse arquivo duas conexões que são do tipo outbound e block relay only, tá? Ele salva nesse arquivo. Por quê? Se alguém fizer um ataque DOS em você e seu node reiniciar, você vai reiniciar conectando com esses peers que estão aqui nesse arquivo. Mas o seguinte, como é que eu entendi como é que funcionava esse arquivo de fato para ser capaz de escrever esse código aqui, esse teste funcional? Um dos motivos foi que eu tenho contato com o Ebasto, então eu fui conversando com ele, olha, eu vi que você fez essa feature aqui, e eu estou afim de escrever um teste funcional para ela. Pode explicar como é que faz assim, assim, assado? E aí ele vai explicando, ele foi me explicando e eu fui escrevendo o código. Então, assim, o networking ele é fundamental, sim. Pode te ajudar bastante. Inclusive, o Basta estava lá no seminário, né? Sim, sim. Ele é ucraniano. Não sei o que tem a ver, mas foi só um comentário. O melhor networking que você vai ter, talvez, é participar do Discord e falar direto com o Bruninho, que ele vai ensinar um monte de coisa pra você direto aqui já. Não, se você abrir um pull request e falar para eu testar, eu vou testar na hora. Vou Sim. priorizar o que você me pediu. Inclusive, aqui no Discord a gente tem uma sala aqui no tópicos técnicos também, que tem os issues e PRs do GitHub, que se alguém tiver algum PR nesse estilo do Bitcoin e tudo mais, ou alguns outros projetos open source, fique à vontade de colocar as coisas lá que a galera vê e, enfim, comenta, ajuda a revisar. Enfim. Perfeito. Outro ponto importante que eu acabei esquecendo, pessoal. Se você for abrir algum pull request ou se você quiser algo relacionado à interface gráfica, você não vai achar nesse repositório, tá? Ah, Bruno, eu achei um bug num botão lá no Bitcoin Core, na interface gráfica, na hora de enviar uma transação. Não abra o pull request aqui, porque eles vão rejeitar. Não é aqui que é o lugar certo. Vocês têm que ir no Bitcoin-GUI. Não, só GUI. Perdão, Bitcoin Core-GUI.
aqui fica tudo relacionado à interface gráfica. E aqui tem algumas outras regras de contribuição. Então, se você fizer alguma mudança numa UI, numa interface, é legal você colocar um print, como era antes e como ficou. Então, por exemplo, aqui, ó. Remove type column from peers window. Legal, ele não colocou, só porque eu falei. Deixa eu achar outro aqui. Ah, eu tenho um pull request aqui também. 2? Achei que fosse um só. Aqui, ó. Esse pull request remove a barra de progresso, mantendo apenas a porcentagem no modal de overlay. Aí eu coloquei o resolves 279, que é a issue, e eu coloquei, ó, before. Isso é importante, ó, colocar o antes e depois, ó. Tinha essa barra de progresso e depois eu ranquei, que assim ficaria melhor. E aí o pessoal testou no Windows 10 e falou, ó, legal. Aí o Webasto falou, conceito, legal, aprovado. Aí também aqui, ó, o Gerald, o Harold, ele é da Argentina. Inclusive, ele tá trabalhando full time agora, porque ele conseguiu um grant dos irmãos lá, dos Winklevoss. Mas por que você Enfim. tirou a barrinha visual ali? Não era um indicativo Porque visual? já tem embaixo ali. Ah, tem porque fica embaixo ali, feio. pode crer. Aí ele colocou, ó, testei, ok, e testei no macOS 11.3. Então percebam que aqui já é legal você colocar o print do antes e depois, eles vão pedir. Então isso aqui é importante também, pessoal, porque às vezes as pessoas acabam abrindo pull request sobre a interface gráfica lá no outro repositório, e eles pedem para ser aqui. Acho que eu falei demais. Alguém tem alguma dúvida? Não sei quanto tempo deu. Eu Quanto acho que tempo não, deu, velho, Guilherme? já deu 1h15, né? Pessoal, eu tenho uma dúvida que perguntaram lá num vídeo meu. Aqui é o Peter Turguniev. Opa. Quem é a pessoa que bate o martelo no final do merge? Ou seja, eu vi que vocês conversam aí, tem um monte de gente que faz revisão e coisa e tal. Existe um grupo que bate o martelo? Ou seja, quem é que diz que, ok, esse troço vai fazer o merge? Existe um grupo, sim. Existem umas pessoas que são, não vou dizer assim, responsáveis, mas têm esse poder, tá? Eu, por exemplo, não tenho. O Marco Falck é um dos que mais faz isso, né? Então você vê, ó, ele que mergeou. Vou até abrir os fechados Mas me aqui. explica um pouquinho, porque assim, tem uma linhagem, Peter. Quem começou fazendo todos os commits foi a Satoshi, certo? Foi o primeiro desenvolvedor, né? Aí depois teve uma linhagem, né? Acho que foi o Gavin Anderson, o próximo. Quem que foi o primeiro que criou? Não foi nem o... Quem criou o repositório no GitHub foi... Como é que é o nome do cara que criou o repositório no GitHub? Você sabe, João? Foi não é o Van. Não, mas foi um cara que criou no repositório, botou lá, que foi o criador e tal, que Ele aqui, ó. passou lá pro Gavin Anderson, o Gavin Anderson passou pro outro, passou pro outro e tal, e agora quem tá com essa, digamos assim, com essa tocha, são essas pessoas ali. O Funquake também tá. Eu acho, não sei se são todas as pessoas dessa organização Bitcoin aqui. Não sei se são todas, mas a maioria aqui tem esse martelo, sim, tá? Tem esse poder. Então, o Adam Jonas, o Andrew, eu sei aqui que o Michael tem, o Ebasto tem lá no guia, eu sei que eu já vi ele fazendo isso. Então, tem várias pessoas aqui que tem esse poder, sim. Inclusive, não tem uma regra para eles baterem o martelo também. Eu já vi pull request que teve, sei lá, uma revisão, ou nem isso, e o cara foi lá e mergeou. Então, não tem uma regra para isso, não. Mas de novo, você não precisa seguir o Bitcoin Core, a implementação do Core. Você pode fazer a sua mesmo, você não precisa depender de ninguém, né? Exato. Ou mesmo que você siga, você não precisa atualizar. Você não precisa atualizar também. Existe alguma implementação do Core tão avançada quanto o Bitcoin Core original? Não. Tão avançada quanto não. É porque assim, a vantagem de você ter esse repositório aí, porque tem. Olha quantas. Vai no repositório do Bitcoin de novo, Bruno. Quantas pessoas tem? Já deram um 800. fork e não? Não, fork? Não, só pra. Não, só. Ali, ó. 30 mil. 30 mil pessoas já clicaram nesse botão aí e baixaram o código pra máquina. Tipo, desenvolvedores mesmo, sabe? Tipo.
É bastante gente, cara. É muita gente olhando, entendeu? E se você for olhar para qualquer outra, digamos assim. Dogecoin tá reclamando aí, ó. Não, mas eu digo, se você for olhar outro repositório de implementação do Bitcoin, ah, não tem tanta gente olhando assim, sabe? O bom também de ter um repositório único assim é que condensa os olhares, né, pro código. Sim. Sim. As implementações, né? Tem gente que até defende que algumas são superiores, né? O BTCD, escrito em Go, tem a Bitcoin, que é do pessoal lá da Purse.io, tem, tem a Libitcoin, que o Eric Bosco lá, então tem algumas outras implementações, mas o complicado de... O foco acaba ficando na Bitcoin Core justamente por essa falta de facts na camada de consenso. É muito difícil você ficar trabalhando em outras implementações, porque a chance de quebrar o consenso é muito grande. A minha maior reclamação com o código do Bitcoin em si é que a organização de pastas, na minha opinião, é meio terrível. Não só de pasta, mas alguns códigos também. Como não falou, tem muita gambiarra aí perdida ainda. Eu acho que fazer o refactoring, principalmente de pastas, ajudaria muito a adição de novos desenvolvedores no core. E, de novo, você Sim. pode propor essa mudança numa issue, propor uma arquitetura diferente para a organização. Depois vou até pensar em uma arquitetura legal e postar lá. Não, feature não. Pessoal, tem uma outra dúvida. Eu não sei se é pertinente aqui, tá? Mas a Lightning Network, o repositório GitHub dela é GitHub Lightning Network mesmo ou tem algum outro? Eu vou mandar aqui no bate-papo pra você. Quer que eu baixe a tua tela, João? Não, só vou mandar o Ah, tá. repositório pra ele. Manda aqui que eu abro aqui. Aqui Ó, também. A mandar Lightning aqui. ela tem várias implementações, então eu vou mandar do LND aqui. Ah, tá. Enquanto você abre, eu ia falar isso. A Lightning Network tem as bolts que conseguem criar algum nível de implementação ali, mas diferente do Bitcoin Core, não tem uma principal, né? Apesar da LND ser a mais usada, tem também a Lightning. Sim, mas tem um Tem a do repositório Electrum chamado também, né? Lightning RFC, que tem as especificações aqui, que são os bolts. O principal acho Foi, que são os bolts, que é a especificação. foi esse último aí que eu mandei. A Lightning da Electron já tá rodando? Sim. No client? Uhum. Então é isso aqui que não tem Lightning no Bitcoin. Network Lightning RFC, é isso? Isso, tem todos os bolts aí, que são Ótimo. as especificações. É exatamente essa receitinha de bolo que não tem no Bitcoin Core, que dificulta, não impossibilita, mas dificulta você fazer uma outra implementação. Para começar, você vai começar comitando em implementações, porque isso aí é level hard aí, o protocol level aí é. Então, por exemplo, o Bolt 11 aí da Lightning é sobre como funcionam os invoices, a criação, o que tem que ter lá dentro. O conteúdo daquela stringzinha lá, daquele texto, quando você gera uma invoice e vai mandar para outra pessoa, está especificado aí no Bolt 11, por exemplo. Eu sinto também que um pedaço do protocolo de consenso do Bitcoin tá nos BIPs, né? As mudanças principalmente. Sim. Mas o grosso mesmo, não. Sei lá. É o que já estava feito por Satoshi, né? Uhum. Sim. Não só para Satoshi, mas Tem alguma mudança grande no consenso que não foi para BIP? no consenso em si, Não no código, só no consenso, só no protocolo. que não foi um BIP, eu acho que se tiver, deve ser na época de Satoshi, mas depois disso acho que não. Porque o BIP 1, o primeiro BIP, na verdade, O BIP 1 acho que cria o conceito de BIP, né? E o BIP 2 já corrige o processo inteiro, um negócio assim, não tem? Eles já mudam depois, assim. 2011 foi o primeiro. Vai lá É no do Amir o GitHub. BIP, cara. O BIP 1. O Amir é
É um dos caras que fez ali Bitcoin, que é outra implementação que eu tava comentando. Lá no README principal tá falando qual os VIPs ainda estão ativos, qual estão valendo. Sim. Inclusive teve o rolo por causa da ativação do Taproot, né? Qual que eles iam ser usados, não sei o quê. E quais são os outros lugares pra ficar ligado, Bruno? Tem a mailing list também, né? Tem os Aham, tem canais o de... Bitcoin Dev. Cadê? Esse aqui para mim é um dos melhores. É uma newsletter técnica sobre o Bitcoin, as mudanças do Bitcoin Core e também algumas outras, tipo Blue Wallet tem, acho que Lightning tem também, eles comentam, ó. Então, ó, 155. Aí eles têm umas notícias sobre, por exemplo, aqui, ó, o Andrew postou um novo BIP lá na lista dos desenvolvedores de e-mail, né? Propondo uma nova coisa. Aí tem várias coisinhas legais para ficar atualizado, né? Com um resumão técnico, né? É. E tem também, deixa eu, Tem a Bitcoin Dev também, a lista de discussão, que é onde os caras discutem realmente as mudanças e os BIPs e tal. É bem interessante também. Difícil entender o que eles estão falando, mas é bem legal. aqui, ó, eles colocam também Change to Service and Client Software. Então eles colocam algumas upgrades também que teve, por exemplo, na Lightning, na Phoenix, por exemplo, ó, colocaram LNURL. Então é bem legal. Isso aqui eu gosto bastante deles. Fora isso, sei lá, Tem Twitter. os servidores de IRC deles, de RC deles, né? Tem um sitezinho que você fez também, é Helpcoin, não é? Tem uma parada dessa. Ah, eu tenho o helpbit.in. Isso, Help Bitcoin. Vou colocar aqui para vocês, para vocês verem. Aqui eu fiz por uma necessidade própria até, para acompanhar pull requests e issues de diferentes repositórios, né, Organizações. relacionados a Bitcoin. Então, por exemplo, Bitcoin Core, Blue Wallet, Lightning, LND, então BTC Pay Server. Então eu consigo olhar tudo de uma vez. Eu achei legal isso aqui, que me ajuda. Não preciso ficar abrindo várias abas. Eu consigo ver quais são os últimos aqui desses Massa. projetos. Bota aí que a Issues gente bota lá também. no links úteis lá. Jogar isso lá. Issues também, ó. Então, ó, tem bug, one peer can't connect. Então você pode, se você clicar, ele vai abrir, né? Vai Outra abrir. forma também de ficar ligado é seguir todo mundo, todos os Seguir devs no no Twitter. GitHub mesmo. E no Twitter também, né? Pra saber o que eles estão conversando por lá. Eu vejo ele falando muita coisa também lá e tal, criando thread explicando coisa. É interessante também lá. Tipo, é um resumão sem ser tão técnico assim, que nem o Thiago falou, né? Porque eu também, às vezes eu fico vendo aquelas conversas e não dá pra entender absolutamente nada. Né? Não porque eles estão falando abobrinha, é porque eu não tenho. Não chego no nível dos caras, assim, é realmente. Eu acho que tem vários níveis, né? Na Bitcoin Dev, os caras eles partem para o nível de criptografia, muitas vezes. Então, é por isso que às vezes fica não digerível para seres mortais como nós, Pois né? é. É feito para não entender, né? Essa que é a verdade. Se o cara Outro quisesse lugar, facilitar, eles conseguiam, mas o cara não quer, entendeu? Mas é um um outro, conhecimento bem restrito mesmo. um outro lugar muito bom para vocês acompanharem, aprenderem, às vezes até ajudarem, contribuírem lá, é o Bitcoin Stack Exchange, né? Porque lá Exato. tem. O Merge contribui muito lá, acho que ele é um dos caras que mais responde por lá. Ele é mod, Sabe? né? E meu, quando as leituras lá do. Eu não entendi metade, né? Você deve ter entendido muito mais do que eu. As leituras do seminário, tinha várias coisas que eu não entendia, eu ia procurar no Stack Exchange e entender um pouco melhor. É o E não Stack sei se você Overflow. comentou também de. Stack Stack Overflow. Overflow, sempre salvando nós, desenvolvedores. E eu não sei se você comentou também dos PR Review Clubs que acontecem toda quarta-feira, que vale a pena participar lá no WIRC. É verdade, tem um clube também de revisão de PR. Olha o que acontece quando um programador e protocolo desenvolve um site. Esse aí tá bonito ainda. Fica bonito assim. Mas são encontros bem legais lá no WIRC. E aí eles pegam um PR e ficam discutindo em cima disso. Então, qual que vai ser o próximo?
Ah, isso aqui é legal, hein? Se você tem dúvidas sobre o que são os scripts, Pay to Witness, Pay to Public Key, Pay to, sei lá, todos eles, essa quarta-feira vai ter o clube e eles vão explicar bem sobre isso. Mas é legal, porque tem as notas, consegue entender sobre o que é o código, e aí tem algumas perguntas específicas sobre o código do Bitcoin. Então, você revisou o PR? Revisei. O que faz esses scripts? O que faz esse opcode? E aí vai ter uma revisão de cada, esqueci o nome disso aqui, exato. Cada ponto desse. Desses Exato. scripts. De cada Aqui no script servidor, desse. parece que teve uma aula, até que o Peter citou, que teve uma aula de compilação e explicando superficialmente como que o Bitcoin funciona. Vocês gravaram ela? Sim, ela tá Acho que o no Miguel botou no canal. YouTube já. Eu vou botar aqui na Manda descrição aí, por também favor. do vídeo, que esse vídeo também, assim que a gente terminar, eu vou também upar lá pro canal que a gente tá montando no YouTube. Infelizmente eu não consegui ver Esses, isso. esses scripts todos aí de pagamento, isso é pro Taproot ou já existe hoje? Não, já Já existe existe. hoje. Já. Interessante, caramba. Segwit, até os mais antigão mesmo. Pay to Public Key, todos esses já existem já desde o começo. Então, inclusive é uma falácia que o pessoal fala, tipo assim, Bitcoin não tem smart contracts, né? Ethereum tem. Mentira, o Bitcoin tem smart contracts desde Satoshi. São exatamente esses scripts aqui. Quando você monta uma multisig, você tá usando o script. Exato. Então, é claro, com o Taproot foi adicionado um novo script, né? Mas o conceito em si já existe desde Satoshi. João, isso daí também podia ser talvez uma aulinha de você montando esses scripts do Bitcoin, né? Pra montar A as aula de carteiras. Bitcoin Script ia ser legal, hein? Pode ser. Pois é, isso ia ser legal, porque o João fez uma implementação disso, de criar todas essas carteiras e tal. E ficou bem, bem bacaninha, então talvez seja uma aulinha boa isso daí. A transação na unha aí. Tem um Uhum. vídeo interessante do Thiago a respeito disso. Na época ele fez com Eu? o endereço Legacy. Sim, Sim. Ih, nem lembro. Eu usei como base, inclusive, pro meu estudo lá. o Fez errado, João. do vídeo? Miguel, Oi? você mandou o link do vídeo? Não, não mandei, eu vou mandar, já te mando, eu vou botar aqui, deixa eu... Ok. Uma dúvida aqui, não tem nada a ver, mas se vocês falarem em Taproot, eu lembrei dessa dúvida. Com a implementação das assinaturas Schnorr, o SDSA continua funcionando, não é isso? Sim. Vai ficar sempre em paralelo, as duas vão funcionar sempre, né? Sim. Por isso que é um soft Legal, fork. tá funcionando. É até um conceito interessante. Porque se não funcionasse, se eu não me engano, quebraria a verificação dos blocos anteriores, não? Também tem isso. Seria um hard fork, né, se não funcionasse. Uhum. Aí basicamente teria que reiniciar o blockchain ou colocar um if direto lá. Ia forcar. Não, ia for... Ia forcar. Os nodes antigos não iam conseguir validar blocos novos, né? Sim. E nem o node novo conseguiria validar de forma legado os blocos antigos. Se removesse mesmo o módulo SDSA, quando você estivesse pegando a transação de antes do Taproot, você não teria como verificar a assinatura delas, porque você tirou o módulo. É até interessante como o protocolo de consenso funciona, porque qualquer alteração muito grande quebra o consenso e a rede forca. Exatamente. Então não depende muito das alterações do pessoal no código do core, depende sim da galera rodando aquele software, sabe? Então trocar ali, fazer um teste, não sei o que, implementar alguma coisa, não necessariamente quer dizer que alguém vai trocar o software para aquela versão, né? Até uma coisa que o Fitjaf estava falando no Twitter dele, tipo, para não atualizar as coisas imediatamente, tipo, não faz sentido atualizar imediatamente, né? Você deixa O Node, né? Exatamente, você deixa rodando por um tempo, e você faz até uns testes e tal, e depois, quando você tiver confiança, aí sim quando você tiver mais confiança, mais gente estiver rodando e tal, você troca o seu Node. Faz mais sentido ter essa precaução, sabe?
Mas os primeiros códigos nem sincronizam mais, na verdade, né? Apesar sim, das primeiro. regras de consenso. As regras de consenso é uma coisa, o protocolo peer-to-peer é outra. O protocolo peer-to-peer mudou a ponto dos nodes antigos não falarem mais na rede nova. Se eles conseguissem falar o protocolo novo do peer-to-peer, talvez eles conseguiriam sincar, porque eles estariam na mesma regra de consenso. Mas o protocolo peer-to-peer mudou bastante para otimizar, na verdade. Porque no Então, começo era com rede RC, né? não só isso, mas teve algumas mudanças, mesmo depois que eles migraram para uma rede peer-to-peer verdadeira, né? Ainda assim tiveram mudanças que quebraram nodes antigos. Mas isso, tipo, pré-2011, né? Não, acho que até depois, quando eu estava fazendo o meu shell talk lá em shell scripting, eu peguei isso aí. Então, naqueles wikis que eles postaram que tem a descrição do protocolo peer-to-peer, eles até mostram que teve alguns campos que mudaram durante o tempo, então isso fazia com que os nodes antigos não sincronizassem mais com os novos. Mas enfim, não quebraria o consenso, só quebra a comunicação para um passar bloco e transação para o outro, sabe? Mas em tese o consenso ainda se manteria. Tem alguma versão específica de nodes de versões do core muito antigo que ainda funciona? Você sabe citar? Eu não sei em qual foi a versão que teve a quebra, eu realmente não sei. Gente, só pra gravação não ficar tão longa aqui no vídeo, a gente pode até continuar conversando, mas só pra fechar o vídeo, de novo, convidar vocês pra se inscrever no canal aqui, que eu vou botar esse vídeo nesse canal, chamado Na Toca do Coelho, né? E todo domingo a gente se reúne aqui pra conversar um pouquinho sobre Bitcoin e entender como é que funciona o protocolo por dentro. Então, Jean e Bruno, muito obrigado. Se quiserem dar uma mensagem final pra galera do vídeo aí, que eu vou finalizar aqui o recording aqui. Ficaram... Não sei se o Bruno caiu, não. Não, tô aqui. Não, por mim tá de boa. Assim, foi bem simplão mesmo, bem... Aproveitar a promoção, que a promoção está acabando. Tá me ouvindo? Sim. Foi bem simples mesmo, só para dar um apanhado geral para quem não sabia nada como funcionava o core. Eu acho que depois a gente pode fazer algumas coisas mais avançadas, alguns pull requests juntos. Eu tenho algumas coisas que eu estou mexendo ainda, coin selection, entre outras coisas. Mas eu espero que vocês tenham aprendido aí um pouquinho de como funciona aí o mecanismo do core. Uma bagunça organizada, mas é assim que vai tocando o barco. A gente pode fazer um hands-on, né? Depois fazer um teste. Se alguém tiver alguma dúvida, quiser trocar uma ideia, eu queria abrir um pull request porque eu achei um bug assim, será que é um bug mesmo? Eu vou dar uma olhada com o maior carinho, só me chamar aqui no Discord que eu tô sempre por aqui. Não só sempre, mandar aqui mas também no Bitcoin Discord que tem uma galera que consegue ajudar. Vai mandando aí que a gente vai sempre respondendo. olhando ali os tópicos técnicos. E comecem a revisar também, pessoal, porque é importante. Sim. E é a maneira mais fácil de vocês começarem a se envolver mais com o core. Então é isso aí. João, quer falar alguma coisa? Bom, cara, é isso. Se tiver qualquer dúvida, manda aqui no Discord. Comecem a contribuir pelo mínimo que seja. Mas tem que ter um começo, né? Pois é. Mas é isso aí, gente. Então, muito obrigado e a gente se vê no próximo domingo. Falou!